Boa noite, irmãos. Nós vamos fazer uma leitura hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 44. Atos, capítulo 7 e o versículo 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Somente até o último versículo. Nós lemos aqui a parte final do discurso de Estevão, quando ele falou diante do sacerdote, diante dos principais do povo de Israel. O evangelho estava começando a incomodar ali em Jerusalém e nos arredores. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a qual foi vista apenas pelos irmãos, o Senhor Jesus ainda andou aqui durante 40 dias. Nesse último dia que esteve com os discípulos, ele deu instruções dizendo para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder.
falando a respeito do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus então começou a subir à vista dos discípulos, até que uma nuvem o encobriu. E os discípulos continuaram olhando para os céus, até que se puseram varões com vestes resplandecentes, anjos que disseram para eles: por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que foi recebido no alto, há de vir da mesma forma como o viste subir. Eles voltaram então para Jerusalém com alegria e ficaram ali durante 10 dias em oração. E quando se cumpriram os dias de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos quando veio como que um vento veemente e impetuoso e encheu o lugar onde eles estavam. E eles começaram a pregar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e da sua glorificação. A primeira pregação, então, ali, o Senhor Deus usou a Pedro para transmiti-la, e nós podemos acompanhar também em Atos capítulo 2. Houve uma conversão em massa naquele dia, muitas pessoas creram no Senhor, a igreja começou a crescer dentro de Jerusalém, os discípulos tinham autoridade, agora apóstolos, eles tinham autoridade, eles pregavam e aquilo foi incomodando cada vez mais os judeus que estavam com seus corações endurecidos. E então eles pegam a Estevão, e Estevão diante deles começa a expor a palavra de Deus. E eu acho interessante, a partir do ponto que nós começamos a falar, que Estevão ele traça, de forma resumida, a história da nação de Israel, e quando ele chega nesse ponto, quando ele fala a respeito do tabernáculo, a respeito do templo construído por Salomão, ele deixa bem claro que o Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele agora mostra para o povo, mostra para os judeus, que eles não foram capazes de guardar a lei e as ordenanças que haviam recebido. Eles não foram capazes de cumprir a parte deles no acordo, no concerto que o Senhor Deus havia estabelecido com Abraão, Isaque, Jacó, e mais especificamente com Moisés ali no Monte Sinai. Eles haviam falhado. Na verdade, eles haviam endurecido o coração de tal forma que eles eram resistentes à palavra de Deus. Eles não aceitavam aquilo que o Senhor Deus tinha para lhes falar. Eu aprendi certa vez com um irmão mais velho que a história de Israel é marcada por 3 momentos que são importantes quando nós vamos estudar a respeito deste povo. O primeiro momento foi nos tempos de Samuel, quando o povo pediu um rei. E Deus falou para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Se eles querem um rei, dê um rei para eles. E ali, naquele pedido do povo, naquela escolha do povo, o Senhor Deus deixou bem claro que havia sido rejeitado pela nação de Israel. Ali é uma figura da rejeição do Pai. Estamos pensando agora, no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E no dia em que Pilatos apresentou o Senhor Jesus Cristo para eles, dizendo:
Que farei de Jesus chamado Cristo? Eles disseram: crucifica-o. Pilatos disse: mas eu vou crucificar o rei de vocês, o rei dos judeus? O que eles disseram? Nós não temos outro rei senão César, ou seja, o imperador romano. E ali, quando eles entregaram o Senhor Jesus Cristo, eles estavam rejeitando o Filho. E agora, na pregação de Estevão, Estevão apresenta para eles, através da história da nação, que eles, naquele momento, aqueles que se julgavam conhecedores da lei e do mandamento, eles haviam rejeitado e matado o Senhor Jesus Cristo. Isso porque eles tinham um coração duro para ouvir e para receber a palavra de Deus. Versículo 51, ele disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Resistiam ao Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, quando andou aqui no mundo, ele disse: olha, todo pecado será perdoado, ou pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. E essa expressão, ela é muito intrigante. Ela deixa, todo aquele que estuda a palavra de Deus pensativo. O que o Senhor Jesus está dizendo como blasfêmia, contra o Espírito Santo? Nós vamos pensar agora na palavra de Deus de uma forma geral, para nós entendermos como que Deus ele fala com o homem, como que Deus lida com o homem. Eu tenho lido esses dias o livro de Jó, a história de Jó. E eu tenho me alegrado muito no Senhor, porque eu tenho conseguido observar coisas que eu nunca tinha observado no livro de Jó. É interessante que a maioria dos pregadores ou dos ensinadores, quando vão falar de Jó, eles pegam o início ali, os 2 primeiros capítulos, e depois olham o final da vida de Jó. São poucos os que tratam, dos mais de 40 capítulos que tem aí nesse meio. Na verdade, são 42 capítulos. E lendo com um pouco mais de atenção o livro de Jó, nós vamos perceber que Jó, ele não era só um homem rico e próspero na sua época. Jó era um homem extremamente respeitado na sua época. Ele não tinha nenhum título de nobreza, mas até os reis e os príncipes respeitavam esse homem chamado Jó. Ele não era só um homem rico, mas ele era um homem justo e um homem bom. Era um homem que tinha uma postura irrepreensível. Ele era um homem que ele temia a Deus e procurava agir em conformidade com a justiça de Deus. A história de Jó, ela é impressionante, porque todas as características indicam que ele viveu na época de Abraão. Provavelmente. As características do texto, e muitos comentaristas dizem que Jó se enquadra bem naquele contexto da época de Abraão. Ou seja,
muito antes da própria Bíblia começar a ser escrita. Porque o primeiro homem que escreveu a Bíblia foi Moisés. E Moisés veio 500 anos depois de Abraão. Muito tempo depois de Abraão que Moisés veio a exercer o seu ministério. Então, o livro de Jó é considerado por muitos o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro que foi escrito da Bíblia. E é impressionante a sabedoria e o conhecimento que Jó e aqueles outros homens, eles têm de Deus e das coisas espirituais. Eu até recomendo que quem for estudar o livro de Provérbios um dia, leia primeiro o capítulo 28 de Jó, porque eu vejo que ali é uma introdução para o livro de Provérbios. Lendo o livro de Jó, dá até para pensar que Davi e Salomão, Davi havia aprendido essa história e tinha passado para Salomão, tamanha semelhança que nós encontramos do livro de Provérbios com o livro de Jó. É no último versículo do capítulo 28 de Jó que nós encontramos aquela palavra que é sempre atribuída a Provérbios, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Geralmente, quando a gente fala desse versículo, a gente pensa em Provérbios. Mas lá em Jó está escrito isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. E eu fiquei pensando, é extraordinário, é maravilhoso nós pensarmos que naquele tempo os homens já tinham conhecimento das coisas de Deus. E naquele tempo havia sacerdotes espalhados pelo mundo, dos quais nós podemos citar Melquisedeque, que é citado na história de Abraão como rei de Salém, cujo sacerdócio, deu origem, ou é o precursor do sacerdócio de Cristo, vamos dizer assim, porque o Senhor Jesus é sacerdote à semelhança de Melquisedeque. E Jó também exerceu o sacerdócio. Jó também oferecia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos, e mais, lá no final do livro, ele ofereceu também, ele orou, ele intercedeu em favor daqueles seus amigos, Bildade, Elifaz e Sofar, por conta das palavras que eles haviam dito, não com justiça, em relação a Jó. E tudo isso fica martelando na nossa mente, para nós entendermos como esses homens tinham tamanho conhecimento. As palavras do livro de Jó são profundas demais. E talvez por isso nós, às vezes, passamos apenas o olho, naqueles textos. A impressão que dá é que o conhecimento mais profundo do Senhor veio só depois, nos tempos ali de Esdras, que foi um escriba, ou depois nos tempos dos apóstolos. Mas lá no início, já havia homens que andaram com Deus, homens que aprenderam a respeito das grandiosidades de Deus. E por que nós abrimos esse leque tão grande? É porque em tudo isso nós vemos o quê? A ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o que abre o entendimento do homem para compreender as verdades a respeito do Senhor. O Espírito Santo de Deus é como um professor. É como um professor que ensina, que esclarece, que tira as dúvidas,
que ajuda aquele que não tem conhecimento a aprender. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina as verdades a respeito do próprio Senhor Deus. Uma vez me perguntaram, quando eu era mais jovem, me perguntaram: por que você não faz uma faculdade de teologia? Aí eu falei: a melhor faculdade de teologia que existe se chama Quarto. O melhor livro se chama Bíblia. E o melhor professor se chama Espírito Santo. Então, a única coisa que eu preciso é entrar no meu quarto, trancar a minha porta, abrir a palavra de Deus e gastar o meu tempo, ou ganhar o meu tempo estudando, pedindo orientação do Senhor. Outra característica que me chamou muita atenção em relação a Jó é quando ele disse que quando ele não tinha algum conhecimento, ele buscava aprender com diligência. Ele mesmo fala isso: quando me faltava algum conhecimento, eu buscava aprender com diligência. Jó era um homem estudioso. É um homem que gastava tempo, ele se dedicava no seu aprendizado. E isso para praticar a justiça. Isso para fazer o que era reto. Não é à toa que o próprio Senhor Deus disse, quando Satanás se apresentou diante dele, o Senhor falou: viste o meu servo Jó? Porque não há nenhum homem como ele, homem reto, íntegro, temente a Deus, sincero e que se desvia do mal. Sem dúvida, existe um cuidado que o homem precisa ter em parar e prestar atenção naquilo que a palavra de Deus diz e na instrução, no esclarecimento que vem através do Espírito Santo de Deus. Mas assim como semelhante a um aluno que só quer saber de fazer bagunça na aula, semelhante àquele aluno que não presta atenção em nada que o professor faz, semelhante ao aluno que mata a aula, que foge, pula o muro da escola para ir brincar de bola ou fazer qualquer outra coisa, semelhante a esse aluno rebelde, esse aluno que só dá dor de cabeça para os diretores e os professores, assim também é o homem, quando ele não para aprender da palavra de Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem para lhe falar e tem para lhe esclarecer através do Espírito Santo. Porque, irmãos, uma coisa é certa: ninguém pode entender as coisas de Deus. Ninguém tem capacidade de compreender as coisas espirituais. Não existe um dom natural, não existe uma inteligência natural que nos faça compreender as coisas de Deus. Paulo, quando ele escreve a esse respeito, na primeira carta aos Coríntios, ele disse o seguinte: (1 Coríntios 2, eu vou ler a partir do versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Porque assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Além desses, poderíamos citar outros versículos onde Paulo vai mostrar que o homem não pode entender, compreender a palavra de Deus, a grandiosidade de Deus, mas é por isso que o Senhor envia o seu Santo Espírito. É claro que quando estamos pensando na igreja, nós vamos falar de mais coisas a respeito do Espírito Santo. Existem muitas outras características que estão relacionadas com a igreja e o Espírito Santo de Deus. Mas nesse ponto aqui nós estamos pensando na ação do Espírito Santo de Deus, não só em relação à igreja, mas em relação também a Israel, e tomando como exemplo Jó, que foi muito antes de existir a nação de Israel. Nós tomamos o exemplo de Jó para mostrar como os homens da antiguidade aprendiam as coisas espirituais, mesmo sem ter uma Bíblia, mesmo sem ter uma escritura sagrada como nós temos. Porque Deus lhes ensinava através do seu Santo Espírito. E eles aprendiam tudo de ouvir. Eles aprendiam tudo de ouvir. O que dá a entender é que havia uma tradição real, verdadeira, que ia passando de geração em geração. Essa tradição, ela pode ser exemplificada no capítulo 4 e 5, mais especificamente no capítulo 5 de Gênesis, quando nós vemos a linhagem de Adão até Noé, lembrando que Noé foi o 10º nessa linhagem, e o 7º dessa linhagem foi Enoque, e diz a palavra de Deus que Enoque andou com Deus. Mostra que aquela linhagem era uma linhagem que buscava, que invocava o nome do Senhor. Noé andou também com o Senhor e por isso teve a sua vida poupada no dilúvio. Logo depois, quando as nações começaram a repovoar a terra, nós vamos encontrar ali então, capítulo 12 de Gênesis, nos apresenta a história de Abraão, nos fala de Melquisedeque, rei de Salém, e dentro desse contexto havia também Jó, homens daquela época que conheciam, aprenderam a respeito do Senhor. E Jó disse: olha, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Está lá em Jó capítulo 42. Eu conheci o Senhor de ouvir falar. E aquele conhecimento de ouvir falar, aquela palavra que era passada através de uma tradição, através de um ensino oral, ou seja, o ensino falado, ela foi guardada por esses homens. E ela foi inculcada, ou ela foi assimilada, entendida pela ação do Espírito Santo de Deus, não de outra forma. Mas da mesma forma que havia homens que, ao ouvirem a palavra de Deus, eles se curvavam, também havia aqueles que resistiam. Haviam aqueles que não queriam dar ouvidos ao que o Senhor tinha para falar. Paulo fala a respeito, dessas pessoas em Romanos capítulo 1, porque eles se enganaram a si mesmos nos seus próprios discursos, e eles começaram a honrar mais a criatura do que o seu Criador. A história da humanidade, ela é marcada por uma idolatria terrível. Aquela geração até o dilúvio foi uma geração corrompida, tanto que no tempo do dilúvio só Noé pôde se salvar com a sua família.
E depois que eles voltaram a povoar a terra, houve vários homens que conseguiram se afastar do Senhor, até o ponto de construírem uma torre, chamada Torre de Babel, um projeto ambicioso que o Senhor desfez. Tamanha era a ambição dos homens daquela época. Tudo isso vai mostrando o quê? Que esses homens, eles tinham conhecimento, mas eles resistiam. Eles tinham alguém para falar da palavra de Deus, mas eles se endureciam. E foi da mesma forma para a nação de Israel. A mesma coisa aconteceram. Diz o versículo 52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão está colocando na conta deles o peso que toda a humanidade carrega de homicidas, porque todo aquele que não aceita a Cristo Jesus como seu Salvador é culpado da morte do Senhor. A morte do Senhor Jesus Cristo, ela é para a salvação de muitos e para a condenação dos outros. A mesma morte tem esses dois pesos. O homem, ele não é indiferente em relação a Cristo e Cristo crucificado. Ou a morte de Cristo é para a minha salvação, ou a morte de Cristo é para a minha condenação. Ninguém é neutro nessa história. Ninguém está em cima do muro. Ninguém é inocente. Ou o homem, ele é justificado em Cristo Jesus, ou ele é condenado pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. E esta mensagem que tende, a mostrar ao homem os planos de Deus, os seus propósitos, tende a mostrar para o homem de Deus a justiça e a misericórdia do Senhor. Essa mesma mensagem tem sido rejeitada, geração após geração, de uma forma ou de outra. As pessoas estão se afastando, negando o nome do Senhor. Eu estava lendo sobre alguns mártires do século XV, homens que morreram pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. Essa, sem dúvida, é considerada como uma das provas mais fortes da fé de uma pessoa. E, sem dúvida nenhuma, os mártires são reconhecidamente privilegiados, vamos dizer assim, no século vindouro. A palavra de Deus já mostra isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando Tiago e João lhe pediram um lugar de honra no reino, ou seja, à esquerda e à direita do Senhor, o Senhor perguntou: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados no batismo que eu serei batizado? E ali o Senhor Jesus está se referindo à morte, quando ele fala desse batismo. Tanto que, quando nós somos batizados, em Cristo Jesus, Paulo ensina isso nas suas cartas, nós somos batizados com Cristo na semelhança da sua morte, porque espiritualmente nós estamos ali testificando que morremos para o mundo e agora vivemos para o Senhor. Mas isso pode ser também literal, quando em meio a uma perseguição, quando em meio a essa rejeição da parte dos homens, o servo de Deus tem a sua vida colocada em risco.
E esse texto nos apresenta o quê? O primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. O primeiro homem a morrer pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O primeiro homem que morreu confessando que Cristo Jesus havia morrido, ressuscitado e era agora o alvo, o centro da pregação da palavra de Deus. E quando ele chama aqueles homens de traidores e homicidas, também diz: e vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ali foi a gota d'água. Aqueles homens já estavam profundamente irritados, enfurecidos, e mais uma vez eles mostraram até que ponto chega a natureza pecaminosa. Diz que eles estavam tão enfurecidos que eles rangiam os dentes. Eles não tinham mais controle nenhum das suas emoções. E o seu desejo de dar continuidade a essa história sangrenta que marca a história dos profetas e servos do Senhor, essa história de sangue e dor, foi mais uma vez escrita quando eles apedrejaram a Estevão até a morte. Mas é interessante que, naquele momento, enquanto aqueles homens estavam dominados pela ira, diz a palavra de Deus que Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Certamente uma visão maravilhosa. Aquele servo de Deus, ele tinha a plena convicção de que estava no lugar certo e na hora certa, e de que estava cumprindo aquele ministério tão precioso que o Senhor havia lhe dado. E ele não se calou ao dizer, e disse, versículo 56, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Ele viu o Senhor Jesus Cristo na sua glória. Isso é, sem dúvida, irmãos, um texto maravilhoso para nós lermos e imaginarmos e pensarmos que mesmo diante da morte, mesmo diante de uma multidão enfurecida, aquele servo do Senhor estava tranquilo. Aquele servo do Senhor estava com o seu coração guardado, a sua vida estava protegida. Ele não estava nas mãos daqueles homens. Ele não estava à mercê daquela multidão cheia de maldade nos seus corações. Ele estava sendo guardado pelo Senhor. Os homens gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Aqueles homens ficaram enfurecidos, porque não era um homem que estava falando com eles, mas era o Espírito Santo de Deus, que agora estava martelando nas suas mentes, nos seus corações. Esses homens não queriam abrir mão do seu direito como judeus, abrir mão da sua religião, eles não queriam abrir mão da sua tradição.
Eles estavam possuídos de todo o sentimento mais perverso que podemos imaginar. Não havia uma gota de arrependimento naqueles homens. Tamanha era a maldade dos judeus naquele dia. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Aqui nos é apresentado, um personagem interessante. Aqui não diz que ele estava apedrejando a Estevão, mas ele fez parte daquela multidão ali que estava enfurecida contra aquele personagem Estevão, contra aquele pregador da palavra de Deus. O capítulo 8, versículo 1 diz: e também Saulo consentiu na morte dele. Saulo, ele foi culpado, era culpado também da morte de Estevão, do seu apedrejamento. Saulo foi um homem criado segundo a mais rígida, a mais severa seita que havia entre os judeus, que eram os fariseus. Ele era um homem de raça pura, digamos assim. Ele mesmo disse: eu sou hebreu de hebreus. A sua linhagem era uma linhagem pura. Ele era um autêntico judeu e que também estava enfurecido contra estes que estavam pregando a respeito do Senhor Jesus. E se esse texto fosse o último texto de Atos, nós teríamos apenas uma lembrança ruim a respeito de Saulo. Mas o que aconteceu no capítulo 9? O que acontece no capítulo 9 de Atos? Saulo, ele vai até o sumo sacerdote, ele lhe pede cartas para que ele se dirigisse até as sinagogas em Damasco, para que, se ele encontrasse ali algum que continuava pregando como Estevão pregava, alguém que tivesse a mesma ousadia de Estevão, ele queria permissão para poder prendê-los e trazê-los presos para Jerusalém. Saulo não tinha nenhum arrependimento do que havia acontecido aqui nesse capítulo 7 de Atos. E quando ele está caminhando para Damasco, de repente ele é surpreendido por uma luz que, segundo ele, excedia a luz do sol. Ele cai ali por terra e ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Ele disse, e a voz que ele ouviu disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, eu gosto de pensar nesse ponto da palavra de Deus, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fez questão de pregar pessoalmente para Saulo. Isso é impressionante, né? O Senhor Jesus não enviou nenhum outro dos seus servos para falar com Saulo. Ele mesmo aparece para esse homem e diz: por que você me persegue? E ali no capítulo 9 nós vemos o que? A conversão de Saulo. Aquele que era perseguidor, agora começou a pregar a mesma mensagem
que ele tanto odiava, que ele tanto perseguia. Eu fico pensando nessas pessoas que são tão resistentes, né, ao Evangelho. E o nosso desejo e a nossa oração deve ser para que essas pessoas caiam, como nós, costumamos dizer, caiam na real. Que essas pessoas, elas consigam ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Que essas pessoas consigam ver a glória do Salvador. O Senhor Jesus poderia ter simplesmente anotado: esse Saulo aqui está na minha lista negra. Olha o que ele fez com o meu servo Estevão. Mas não foi isso. O Senhor Jesus foi atrás. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não existe nenhum pecador que é pecador demais para o Senhor Jesus. Paulo, escrevendo, ele disse depois que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E ele, durante a sua vida e seu ministério, ele não deixou de lembrar e dizer: olha, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor, porque eu fiz o mal para os pequeninos do Senhor. Mas certamente isso encheu aquele servo de Deus de convicção da grandiosidade da graça de Deus, ao ponto dele escrever, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Toda a história pode ser mudada quando se tem um encontro com o Senhor Jesus. Todo pecado há de ser perdoado àqueles que confessarem o nome do Senhor Jesus. Essa, sem dúvida, é a mensagem mais gloriosa que existe. Muitos homens no passado quiseram ouvir, quiseram compreender o que hoje nós abundantemente ouvimos e compreendemos, e esses homens não puderam. Mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que o Senhor possa abençoar a todos e que, assim como esses servos de Deus do passado que sofreram por causa da palavra, que nós não venhamos a desanimar. Pelo contrário, nenhum esforço, nenhum sofrimento é esquecido pelo Senhor. E à medida que sofrermos com Ele também reinaremos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.